Sexta-feira da nona semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 37. Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 37. Leia este trecho na sua Bíblia e depois acompanhe esta breve reflexão. Sem um aceno explícito a interlocutores precisos, Jesus enfrenta no trecho de hoje a temática do messianismo davídico. Tendo presente o Salmo 109, o mestre deduz a incompatibilidade entre o que esta oração afirma e as expectativas messiânicas espalhadas em sentido davídico. Partilhando a tradicional atribuição do Salmo a Davi, Jesus se detém na frase: o próprio Davi afirmou: disse o Senhor ao meu Senhor, no verso 36, na qual Davi é o narrador. Deus é o Senhor a que fala, e o Messias é o meu Senhor, ao qual Deus se dirige. A espera messiânica em sentido davídico devia ser muito sentida no tempo de Jesus, porque alimentava esperanças de vingança no que diz respeito à ocupação dos romanos na terra de Israel. O Messias, filho de Davi, versículo 35, haveria de assumir a missão de libertador político. Por detrás das palavras de Jesus no Evangelho de hoje, que numa leitura superficial poderiam parecer uma disputa evangélica vazia, está na realidade uma pergunta de fundamental importância. Não tanto quem será o Messias, mas que tipo de Messias se deve esperar. Jesus teve de precaver-se dos falsos entusiasmos que nesse sentido ele poderia suscitar. A insistência no chamado segredo messiânico, você pode conferir no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 34. O ensinamento aos discípulos na viagem da Galileia para Jerusalém com os anúncios da paixão. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Marcos, capítulo 9, versículo 31 e 32. Marcos, capítulo 10, versículo 33 a 34. Mostram a sua preocupação em fazer entender o tipo de messianismo que ele realizava. Jesus não era o libertador político, mas o fiel executor da vontade salvífica de Deus, a qual previa a humilhação do Filho de Deus para partilhar a condição humana. Já Pedro e os outros apóstolos tinham ficado surpreendidos perante a imagem de um Messias humilhado e sofredor. Agora que Jesus está em Jerusalém, no átrio do templo, no coração do judaísmo, e os seus adversários estão para realizar os seus planos, Jesus coloca uma pergunta destinada a fazer refletir os seus interlocutores e a nada dar como certo na interpretação das Escrituras, assim como a não desvendar a forma como que Deus realizará as suas promessas. Peçamos a Jesus, nesta sexta-feira da nona semana da Páscoa, que nós possamos realmente compreender que tipo de Messias é Jesus. Não o Messias libertador político, guerreiro violento, mas o Messias servo sofredor, aquele que salva a humanidade mediante a entrega generosa da própria vida. Oremos. Olhai para nós, ó Pai, que fomos a causa da morte de Cristo, vosso Filho. Em seu nome, como ele nos ensinou, pedimo-vos que nos concedais a vós mesmo, porque sem vós não podemos viver. Vós que sois bendito e glorioso nos séculos, pelos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.